Quem tem recursos tem poder. Você sabia disso? Não. Se não sabia, agora vai saber. Empolgante. E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Estavam com saudade? Não. Professor José Neto aqui novamente com mais uma aula. E dessa vez nós vamos falar a respeito de atores, estratégias, os recursos e o poder. A dimensão geopolítica da apropriação dos recursos naturais, tá? E para isso nós vamos trabalhar com um texto de Claude Raffestin, que é Geografia e Poder, na sua quarta parte, tá? Tá lá no programa, então estão todos sabendo que esse é o texto desta aula, ok? Então, nós temos nesse nosso primeiro slide aí 4 elementos que é possível visualizar. Primeiro, uma pepita de ouro, representando os recursos minerais, né, que são cobiçados no mundo inteiro a respeito do ouro. A exemplo do ouro, tá? Nós temos uma motosserra para falar dos recursos florestais, tá? Nós temos aqui abaixo alguém tentando, né, destruir uma casa de palha, que refere-se aos conflitos por recursos que envolvem populações tradicionais e outros atores, tá? E, em último, aqui uma estação de petróleo, outro recurso muito cobiçado nacionalmente e internacionalmente, tá? Mas, antes de tudo, nós temos que entender uma coisa. O que são recursos? Tá? Às vezes a gente fala de recurso aqui, recurso ali, mas esse recurso é importante, aquele recurso não é importante. Mas vocês já pensaram que os recursos, eles só existem por conta da sua importância para determinada sociedade? Muitos dizem assim, se eu pegar, fazer um amontoado aqui de areia, isso vai ser um recurso. Bem, aí vai depender. Se alguém estiver precisando desta areia, pode ser. Depende da localização desta areia, dos sistemas de transporte dessa areia, e do interesse social e principalmente político em relação a esse monte de areia. Quando nós falamos em recurso, principalmente na sociedade capitalista, nós estamos falando daquilo que está inserido no contexto do nosso sistema de trocas capitalistas, ou seja, os recursos são, ou podem ser transformados pelo sistema capitalista, ou reificados, é outra palavra que a gente utiliza também, em mercadoria. Então, recursos como a água, o ar, a própria atmosfera, os rios e as planícies e as montanhas, as próprias paisagens podem ser recursos, tudo depende de quem se apropria e de quem utiliza esses recursos e de como utiliza. Então é um pouco disso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. O que são recursos? A matéria em si, sem intervenção humana, é um dado puro, tá? A matéria em si, sem o homem, sem a presença humana, sem a presença da sociedade, que dá a esta matéria qualidade e sentido, ela não é nada a não ser a própria matéria pura. É necessário, então, a gente pensar o seguinte: o ouro, o minério de ferro, o petróleo, só é importante porque a sociedade a qual nós constituímos, dá qualidade a este produto, a esta matéria, digamos assim. E tudo depende também do estágio e da condição histórica que envolve este dado material, como a gente vai ver logo a seguir. Tem uma citação do Raffestin que diz o seguinte: a matéria não é de início a consequência de uma prática, mas é oferecida à prática, e desde então se torna um vasto campo de possibilidades. Possibilidades dentre as quais apenas algumas se realizarão, por meio de um objetivo intencional, conhecimento e prática, que desempenhará o papel de filtro seletor. O caso limite, que não é mais raro,
o da criação a partir de elementos de matérias que não existem tal como são na natureza. Essas matérias podem ter uma utilidade imediata ou permanecer como curiosidades. Então, a matéria sem a intervenção humana e sem as possibilidades que ela oferece, tá? Por exemplo, a argila. Quando os homens construíam casas de palha, né? Só um exemplo, né? Básico, talvez a argila não fosse tão importante assim. Mas no momento em que os homens passaram a construir as casas de argila, como exemplo do Egito Antigo, né? Ou da própria Grécia Antiga, tá? As cidades antigas eram em geral construídas de pedra e argila. A argila, por exemplo, passou a ser um elemento mais importante. O mesmo vale para o carvão, o mesmo vale para o petróleo. Então, são as possibilidades que essa matéria oferece a dado sujeito, né, em dadas condições históricas, ou a um conjunto de sujeitos em dadas condições históricas, melhor. Tá? Veremos como isso se aplica mais adiante. Então, pensem nesse slide aqui como uma sequência, de cima para baixo. Tá? O ator A, tá? Ele então, pensem que existe uma seta aqui para baixo. Tá? Ele então age a partir do seu trabalho, que é a energia informada, tá? Pode ser do trabalho dele ou do trabalho de uma empresa que explora o trabalho de outro. Tá? O que importa é que nós temos um ator agindo a partir do trabalho. Ele então transforma a matéria, cujas suas propriedades são inventadas. As propriedades da matéria, elas são criadas pelo homem. Elas são inventadas. Tá? Por exemplo, quem disse que a alumina, matéria-prima do alumínio, se transformaria em alumínio, né, a partir de uma relação, né, a partir de uma força, por exemplo, que utiliza grande quantidade de energia de eletricidade. Alguém um dia descobriu isso, né? Então, essa transformação da alumina, matéria-prima do alumínio, um pozinho, foi uma descoberta. E a partir dessa descoberta, né, que fez com que o homem conseguisse manipular o alumínio enquanto metal, foi fundamental para a transformação da indústria, né, de metal, a indústria metalúrgica. E isso desencadeia, então, recurso, a criação do recurso, né, de um produto, de um resultado, como um processo de produção. Então, isso faz a gente chegar à fórmula, né, que o Rafestão utiliza, que é a ARM seta P. ARM quer dizer que ator, né, mais o trabalho, mas não, né, agindo a partir do trabalho em relação às matérias, a matéria cujas propriedades são inventadas, então ARM vai resultar em P. P seria então esse nosso recurso que é resultado de um processo de produção. Então, sem a prática, a matéria permanece um dado puro, inerte, suas propriedades ficam latentes. Sem a prática, a matéria não é desvendada como campo de possibilidades. Sem prática, nenhuma relação com a matéria e, portanto, nenhuma produção. Sobre prática, nós podemos também substituir por trabalho. Sem trabalho, a matéria permanece um dado puro, inerte, né? Mas com o trabalho, a matéria é um campo de possibilidades. Eu posso, por exemplo, transformar, olha aí, como nessa imagem, posso transformar o aço em fios de aço, o cobre em fios elétricos, tá? O aço em lâminas, o alumínio em latas de refrigerante, de cerveja. Tá?
Então, esse campo de possibilidades ele é vasto e tudo depende do estado e da condição histórica em que os homens estão organizados em sociedade. Então, a relação com a matéria, ela sempre vai ser uma relação política, no sentido de que a matéria é um produto coletivo. E tal qual um produto coletivo, você precisa, então, fazer com que as pessoas que detêm esse processo de produção, que detêm esta matéria e que produzem esta matéria, eles ajam, eles consigam agir voltados a essa coletividade. Isso não quer dizer que nós estamos nos transformando em comunismo, mas o próprio capitalismo faz isso a partir daquilo que autores como Max Weber ou como o próprio Milton Santos denomina de solidariedades. Por exemplo, Milton Santos diz que nós passamos das solidariedades mecânicas para as solidariedades orgânicas e agora nas solidariedades organizacionais, por exemplo. Toda relação com a matéria é uma relação de poder que se inscreve no campo político por intermédio do modo de produção. Então, a relação com a matéria é política. Lembrem disso, isso é muito repetido no texto do Rafestan. A relação com a matéria, segundo o autor, ela é, portanto, ipso facto, é uma expressão em latim, quer dizer que por isto, a relação com a matéria é por isso, a partir deste fato, uma relação com o espaço e com o tempo. É todo o problema de acesso que assim se coloca, acesso no espaço e o acesso na duração, ou seja, no espaço e no tempo. Vamos traduzir esta expressão do Rafestan. Então, a relação que os homens têm com a matéria, logo, a relação que eles têm com aquilo que eles transformam em recurso, aí nós temos na imagem o carvão mineral, que é o xisto betuminoso, é uma relação que só tem sentido no tempo e no espaço. Esse carvão mineral, esse xisto, ele não era um recurso para a sociedade antiga, por exemplo. O que se tinha com carvão, você poderia encontrar minas de carvão, mas apenas você teria curiosidade. Olha como este material é formado, como ele é construído. Mas a chegar a utilizá-lo, a chegar a queimar este carvão para alguma finalidade, como a finalidade industrial que nós temos hoje, não havia essa possibilidade, porque a matéria ela depende do tempo e do espaço e das relações também que se dão na sociedade, Então é isso que ele quer dizer. E em cada tempo nós temos novas necessidades, em função, obviamente, também da evolução da técnica, Outra expressão, palavra transformada em conceito por Milton Santos, a técnica como um elemento fundamental da transformação da natureza, Aí temos recursos renováveis e não renováveis, O conceito, eu acho que todo mundo já tem uma ideia do que são recursos renováveis e não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que podem ser renovados. Por exemplo, a terra, Você usa a terra para produzir certos produtos e depois a terra ainda continua sendo, ou pode ser utilizada para produzir novamente e assim continuamente, Já a gente vai ver que também tudo isso tem um limite.
Então, a produção dos recursos renováveis, desde o aparecimento da agricultura, é realizada pelo estabelecimento de ecossistemas agrícolas, ou seja, pela organização de porções da superfície terrestre. Ou seja, os homens aprenderam a organizar porções da superfície terrestre e a tratar, por exemplo, o solo para determinados cultivos. Aí tem uma variedade de tratamentos que, a depender da cultura, por exemplo, entre os indígenas, né? Na América nós tínhamos uma forma, entre, por exemplo, populações tradicionais da Ásia, por exemplo, o modo de produção asiático, que as pessoas plantavam ali em terraços, escavavam montanhas e faziam suas plantações ali. Então, para se ter uma ideia, né, esses sistemas de produção, eles são vastos e são diversos e se aplicam a cada sociedade, mas obviamente com a globalização e com o desenvolvimento das técnicas, nós temos tendências à unificação, tipo monocultura, tipo, né, as plantações mecanizadas, tá? E vamos avançando. A gestão desses recursos depende diretamente do solo e da água. Aí já temos, olha, descemos para recursos. Porém, o solo tem uma quantidade limitada. E a água também é limitada e depende de relações políticas. Tá? Então, por onde se passa um rio, uma fonte, né, de recursos hídricos, um canal, tudo isso, né, no Brasil e qualquer país do mundo é cheia de normatizações, né, e de zoneamentos que envolvem, por exemplo, o uso do recurso hídrico. No Brasil tem uma lei específica para o uso do recurso hídrico, assim como os demais países. Tá? Por exemplo, definição de áreas de APP, definições de áreas para recomposição ou composição de mata ciliar. Então, a água e o solo têm suas regulamentações. Então, de certo modo, a agricultura, você pode renovar aquele processo de produção, mas há também um desgaste do solo. Tá? Há também a mobilização de recursos hídricos para irrigação. Então percebam que mesmo aquilo que é renovável também precisa de elementos e de outros recursos que são esgotáveis. Tá? Os recursos não renováveis, como minérios, também são motivo de regulação e controle, por isso objeto de tensas relações de poder. Tá? Os minérios são recursos que, se você encerra, por exemplo, uma determinada quantidade em um determinado lugar, exemplo dessa figura embaixo, né, o ferro, por exemplo, você pode esgotar uma mina de ferro. Né? Pode chegar um momento que aquele ferro ele já não é possível mais você extrair, já não há mais tecnologia para extrair de determinado lugar. A mesma coisa acontece com o ouro, onde você esvazia a possibilidade de extrair ouro de determinados lugares, tá? E por isso esses recursos eles precisam ser mobilizados. Tá? O que significa mobilizar? Significa, a partir das ideias do autor, né? Significa utilizar de determinadas formas esses recursos. Tá? Assim como os recursos que você tem na sua casa. Vamos pensar um pouco na sua lista de compras, não é isso? Tem coisas que você vai no supermercado e compra, mas você sabe que logo vai se estragar. Tomate, cebola, batata. Né? Então você sabe que você precisa logo voltar ao supermercado. Então você não vai comprar em grande quantidade. Já outros recursos, só estou usando um exemplo, né? Como arroz, feijão, eles podem durar mais de um mês, né? Ou meses. Enlatados podem durar anos. Então, pensando nessa lista de compras dentro de uma casa, e mobilizando isso, pensando, por exemplo, em nível nacional ou internacional, alguns autores e pessoas e países ao longo dos séculos começaram a pensar formas de explorar
ou preservar ou conservar este recurso, tá? Então, a decisão de explorar ou não o recurso se prende a um contexto de redes econômicas e políticas e é relativa a este contexto. E o autor explora, então, 3 formas que até hoje são pensadas e são discutidas, e vocês que estudam geografia ainda vão ouvir bastante sobre isso. Primeiro, o exploracionismo. Segundo, o preservacionismo. E terceiro, o conservacionismo. E nós vamos falar de cada uma dessas 3 rapidamente aqui, agora. Exploracionismo. No exploracionismo, produz-se o máximo possível, sem preocupação com o ritmo de esgotamento. Exemplo da época colonial. O exemplo da época colonial ele foi colocado aqui porque quando se produzia, se explorava um recurso na época colonial, não se tinha sequer o mínimo cuidado, por exemplo, com o esgotamento de certas reservas. Era muito raro ter esse cuidado. Por exemplo, os países centrais exploravam os minérios e outros recursos, como, por exemplo, a própria terra, né, das colônias, sem a preocupação de rombo que isso ia causar, impactos ambientais, por exemplo, também não se pensava nisso. Tá? Mas o exploracionismo e as suas ideias ainda se mantêm até hoje, né? Setores que são mais conservadores na sociedade, que são ligados, por exemplo, a determinados grupos que querem explorar sem o cuidado ambiental, eles, hora ou outra, mobilizam então o exploracionismo. Tá? Então o exploracionismo ele não está preso no passado, ele continua ainda hoje presente e hora ou outra ele é mobilizado conforme o interesse de certos grupos sociais que querem explorar determinado recurso. Exemplo, no Brasil, os recursos madeireiros. Os setores ligados à indústria madeireira querem o tempo todo mobilizar politicamente, veja que recurso é um dado político, para que a legislação e o controle do Estado seja menor. Por exemplo, a eliminação de áreas protegidas para esse setor seria excelente, né? Assim como para o setor de criação de gado, também para a pecuária bovina de corte, principalmente, tá? A eliminação dessas áreas seria excelente para eles, ok? Talvez não para outros setores ou não para o ambiente em si, como a gente sabe. O preservacionismo, ele não se escreve numa perspectiva de crescimento, mas de estagnação. O preservacionismo ele diz assim, olha, nós temos que parar de avançar o processo produtivo sobre a natureza, ok? Então, o preservacionismo ele é muito mais, não vou usar a expressão radical, ele é muito mais enfático, essa é a palavra, no que diz respeito à preservação da natureza, de manter a natureza intacta, de manter a natureza como ela está. As razões não se devem unicamente à preservação de um recurso, mas também à vontade de evitar a desordem nas estruturas econômicas nacionais que não estariam em condições de absorver e de utilizar enormes ganhos e sobressaltos. Então, o preservacionismo também tem conotação econômica, tá? Você reserva determinada área, você diz, olha, ninguém toca nisso aqui por enquanto, tá? Então, aí surgiram ideias, né, muitas ligadas a um mito chamado mito da natureza intocável, né, que é o mito de que a natureza, ela, nas condições que ela está hoje, ela não deve ser mais alterada e modificada pelo homem, mas isso é um mito que a gente também pode quebrar, né, pensando que nós, seres humanos, não vivemos sem a transformação da natureza. Mas nós temos que pensar melhores formas para se transformar essa natureza, formas mais saudáveis para a natureza e para o próprio homem, tá?
Mas em certas condições o preservacionismo ele atua em contraposição ao exploracionismo, tá? Quando o exploracionismo está muito evidente, ideias preservacionistas elas surgem, elas emanam politicamente como uma saída, digamos assim, né? Já o conservacionismo ele tenta aliar um pouco de cada, né? Claro que o conservacionismo está bem longe do exploracionismo, tá? Porque tenta otimizar presente e futuro. É aqui que se insere, por exemplo, a ideia do desenvolvimento sustentável, tá? Na perspectiva das necessidades e dos objetivos de uma coletividade, marcado pela gestão em longo prazo. Então, o conservacionismo ele visa conservar a natureza e também atividades humanas, né, aliadas da natureza e não como modificando de forma avassaladora e predatória, como no caso do exploracionismo. E os conservacionistas também não têm essa ideia da natureza intocada, né? A natureza ela deve ser preservada nas suas condições, conquanto que a sociedade também tenha a sua parcela de utilidade, tá? É exemplo do que acontece em algumas áreas protegidas, né? Áreas de uso restrito, como RESEX, reservas extrativistas, né? Onde nós temos porções naturais, a natureza ela está praticada quase integralmente ali, mas também nós temos atividades humanas, né? Ligadas, no caso, à extração de produtos naturais, vegetais e animais. Por exemplo, a caça, a pesca, a coleta é permitida nessas áreas, tá? Então, são 3 ideias que estão envolvidos na ideia de conservação dos recursos naturais ou sociais, né, ou políticos, tá? Como nós estamos vendo aqui. E, por falar em política, recursos como arma política. Aí temos aqui uma foto, né, ao lado direito da organização, uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E é um sheik árabe sorrindo à toa, e nesse momento eles estão decidindo uma crise mundial, tá? Estão decidindo a crise mundial de 1973, que foi a primeira crise do petróleo. Mas, professor, então a crise ela foi decidida? Sim, a crise foi decidida em uma reunião. Nós vamos ver isso agora. Então, todos os recursos são ou podem ser instrumentos de poder. Por isso, não deixam de se ligar ao contexto socioeconômico e sociopolítico quanto à sua significação como instrumento de poder. Eu acho que isso já está bem definido entre nós, tá? Não existe bem mais livre, ou seja, não existe mais aquele bem que é livre, tá? Mas, professor, se eu viajar para um lugar do mundo, né, onde não tem dono, não tem parcela, não tem relações políticas, é difícil você encontrar este lugar. O mundo já está completamente loteado, digamos assim, tá? Então só há bens políticos. Mesmo aquelas áreas que ainda não foram tocadas ou mexidas pela natureza, né? Por exemplo, florestas como a floresta amazônica, interior da floresta do Congo, né? Ou da Malásia, mesmo assim são bens políticos, porque se eles estão sendo preservados ali ou conservados, há uma razão política para tal, há uma mobilização política para tal. Os atores que detêm certo poder sobre os recursos podem fazer o quê? Diversificar as fontes de importação, reduzir ou estabilizar as importações utilizando as suas reservas, fazer acordos apenas de ordem bilateral ou procurar soluções multilaterais. Aqui são só exemplos. O que quer dizer, gente, é que há uma variedade de possibilidades de utilizar os recursos como armas políticas, tá? Por exemplo, agora mesmo que eu digo
recentemente, os Estados Unidos aumentaram as taxas de importação do alumínio brasileiro, né? Sob a acusação de que o alumínio brasileiro estaria fazendo acordos com outras empresas que também exportam alumínio para os Estados Unidos para que o preço do alumínio seja, né, mais baixo do que o alumínio local. Eita, professor, não entendi nada. Quer dizer que os países estão se organizando para combinar preços, né? Isso é uma estratégia mundial que é considerada, embora muito feita pelos capitalistas, né, mas considerada ilegal, entre aspas, que é o dumping, tá? Então, o dumping é combinar preços. Aí, na época, essa foi na época do Donald Trump, né? Na época, houve então um alvoroço porque aumentaram as taxas de importação dos produtos brasileiros na época do próprio governo Bolsonaro no Brasil, tá? Para ver como, mesmo tendo essas aproximações, entre aspas, na hora do pega para capar, os Estados Unidos mostram que realmente é um país muito protecionista em relação ao seu próprio território, independente do país que ele vai ter relações, tá? Então, acordos bilaterais, acordos entre dois países, por exemplo, há acordos dentro do Mercosul, né? A gente nunca mais falou em Mercosul porque as relações dentro do Mercosul estão muito abaladas em função das diferenças internas de governo. Mas existem acordos dentro do Mercosul, existem acordos dentro dos blocos econômicos, tá? De troca de recursos, ok? E o autor dá 3 exemplos: cereais, recursos energéticos e minerais. Vamos ficar nesses 3 exemplos e a gente vai trabalhar um pouco com eles, tá? Olha lá. Por exemplo, os cereais. Se a gente pensar em cereal, né, o trigo, o milho, a soja, eles são tão importantes no mundo que eles são commodities. O que é commodity, professor? Commodity é tudo aquilo que é produzido pelo homem, pela sociedade, e é transformado em ativo financeiro, negociado em bolsa de valores. Tá? Em outras palavras, os preços de cereais, de alguns minérios, eles são definidos conforme as flutuações da bolsa de valores, tá? Devido à importância dos cereais, do trigo, por exemplo, né? Se considerarmos que a dependência pode ser medida por uma relação entre importação e produção, constata-se que países dependentes são, aí, relação aos países que são dependentes de cereais. Os países muito pobres que têm mais condições para a agricultura, tá? Alguns países da África Central, um pouco mais ao norte da África também, em função do clima árido, mas o clima não é o fator fundamental, né? Porque há relações políticas ali que estabelecem imposições ao desenvolvimento das atividades, tá? Principalmente remanescentes da colonização. Mas são países que acabam tendo dependência de produtos como os cereais, tá? Países envolvidos em guerras ou graves conflitos políticos acabam também tendo dependência desses produtos. Mas aqui há um terceiro item que é o mais importante para nós, que é o caso da América Latina e do Brasil. Países onde a elite dominante faz a opção política e econômica de depender de suprimentos alimentícios estrangeiros e não dos recursos internos. O Brasil, por exemplo, depende de muitos recursos de outros países. Apesar de ter uma economia internamente forte, acaba dependendo de recursos de outros países, né? Quando, por exemplo, produtos que são produzidos no Brasil, a soja, né, que vão para outros países, são transformados e são importados, né, desses países como outra coisa, tá? Como um produto transformado, por exemplo. Então, há essa relação de dependência em relação aos cereais, tá?
Aos recursos energéticos, aqui temos outro sheik, né, árabe, olhando para uma plataforma de refino de petróleo, provavelmente, tá? E os recursos energéticos, eles nem se fala, eles são recursos de guerras, barganhas e relação de poder em nível mundial. A exemplo da crise do petróleo de 1973, lembram daquela foto lá? Então, os árabes coagiram os consumidores, sobretudo os ocidentais, a reorientar e restringir o seu consumo. O que estava acontecendo? Estava acontecendo uma guerra que envolvia países árabes e o mundo ocidental representado por Israel. Estados Unidos resolveu apoiar o Israel. E aí a OPEP disse o seguinte, já que Estados Unidos e o mundo ocidental vão apoiar Israel, que tal a gente subir o preço do petróleo? Então houve uma subida extraordinária do preço do petróleo a partir da restrição das exportações, digamos assim. Antes eles exportavam 100, agora eles vão exportar 80, 60, entenderam aí? Então o preço eleva do produto, tá? O preço eleva e gera crise no mundo ocidental, porque a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, envolve os principais países que produzem esse recurso, que é o petróleo, que extraem o petróleo, tá? Então, quando eles querem fazer com que o preço tenha certa flutuação, eles fazem. Recursos minerais, outro exemplo. Aí nós temos os lingotes de alumínio, né? Muitos desses lingotes produzidos no Brasil a partir da Vale e de outras empresas associadas. No caso do alumínio e do cobre, é marcada pelo predomínio das multinacionais americanas e canadenses. Nessas condições, os americanos podem impor sua lógica e podem, portanto, manter relações de poder dissimétricas, conforme as necessidades do momento, tá? Então, os recursos minerais, eles têm algo, assim como outros recursos, eles têm um fator importante. Os principais países que produzem o minério, eles não precisam ter o minério no país deles. Eles adquirem esses recursos e transformam em seus países. Vou dar um exemplo. O alumínio que sai do Brasil, ele sai dessa forma aí, tá? Em forma de lingotes. Aí vai para o país que vai fazer transformação, por exemplo, vai fazer chapas de alumínio. Essas chapas já produzidas, com determinada qualidade, certificadas, elas podem retornar ao país em forma de produto modificado. Olha só. Assim como as latinhas de refrigerante, assim como vários outros produtos que são base do alumínio. O alumínio é uma base de uma variedade de milhares de produtos que podem ser importados pelo Brasil. Aquele produto que você comprou na China, que tem um componente de alumínio lá dentro, provavelmente aquele alumínio vai ser do Brasil, tá? Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula sobre recursos e o poder, tá? Espero que vocês tenham entendido que quem tem recursos tem poder, tá? E também que este recurso é mobilizado de determinadas formas, de variadas formas, por determinados países. Então existe uma geopolítica dos recursos naturais ou dos recursos sociais, tá? E que recurso é um componente político antes de qualquer coisa, tá? E principalmente, tá? Não há recurso no mundo inteiro que não esteja vinculado politicamente, que não tenha esse componente político impregnado, tá? Então, quando você trabalhar com seus alunos em sala de aula, vai ser importante você enfatizar a questão dos recursos e o poder, tá bom? Então, a gente encerra por aqui e até a próxima aula. Fui!